nós vamos começar com essa questão aqui, que é a questão 47 da nossa apostila, aplicada no Enem de 2010. E ela é bastante interessante. Se você não fez ainda, dá um pause e procura responder ela, porque ela vai mostrar justamente aquela diferença entre ética e moral que eu falei para vocês. Na questão 47, o texto diz o seguinte: a ética exige um governo que amplie a igualdade entre os cidadãos. Essa é a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa, experimentam-se como estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento. Essa questão é interessante porque, como eu havia dito para vocês, muitas bancas, como por exemplo a UNB, o CESP, SEBRASP da UNB, tratam ética como sendo individual e moral como sendo coletiva. E a moral de um povo que é coletiva, ela só se torna ética quando o sujeito internaliza ela. Só que para o Enem isso não vale. Para o Enem, ética e moral são a mesma coisa. A ética é a moral de um povo e a ética também é individual. A ética também faz a pessoa quando ela internaliza. Então, para o Enem, ele não faz essa distinção entre ética e moral. E um dos grandes exemplos é essa questão aqui de 2010. Ele deu esse textinho muito lindo, falando que os cidadãos têm que se sentir pertencentes a um grupo ético, a um grupo moral, para não se sentirem estrangeiros. E aí depois ele pergunta, de acordo com o texto, a ética corresponde a valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade, b, preceitos normativos impostos pela coação das leis jurídicas, c, normas determinadas pelo governo diferentes das leis estrangeiras, d, transferência dos valores praticados em casa para a esfera social, e, proibição das interferências de estrangeiros em nossa pátria. Bem, se fosse outra banca, eu teria a tendência de marcar a letra D, transferência dos valores praticados em casa para a esfera social, ou vice-versa, transferência dos valores sociais para a esfera individual, porque aí haveria uma distinção entre ética e moral. Porém, como se trata do Enem, no Enem ele trata as duas como uma só. Ética é de um povo e é individual, moral é de um povo e é individual. Então, nesse contexto, a correta é a letra A. A ética, segundo esse texto e segundo o Enem, são valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. Então, quando você tiver em dúvida em questões de ética, lembre, ética e moral é social no Enem. Os dois são sociais, os dois são a mesma coisa para eles. Eles não fazem a distinção que as outras bancas fazem, que os livros de filosofia fazem, onde a ética é individual. Essa questão 48 da nossa apostila, que ela é sobre sociologia, de certa forma, sobre história e sobre filosofia. É o tipo de questão bem interdisciplinar que o Enem gosta de abordar, Então, é uma questão que você tem que entender e perceber a interdisciplinaridade no Enem. Ele nunca vai trazer questões puras de uma disciplina só. Geralmente são questões misturadas, Essa aborda sociologia, filosofia e história. Se você não fez também, dá um pause, responde e depois vem aqui. Viu? A resposta correta era a letra A. Nessa questão, se você entende o que é etnocentrismo, você vai perceber qual é a questão correta. Etnocentrismo, gente, é quando eu julgo a minha sociedade, a minha cultura superior às outras. Eu olho o mundo a partir do meu ponto de vista como se ele fosse o correto e as demais culturas estão erradas. Eu olho os meus aspectos físicos como se fossem corretos e os demais aspectos físicos como se fossem feios, como se fossem inferiores. Quando você entende que isso é etnocentrismo, porque etno tem a ver com etnia e centrismo com você colocar no centro uma etnia, no caso a sua, você percebe que a correta é a letra B, pois o texto está o tempo todo colocando as diferenças entre a característica dos povos indígenas e a característica dos europeus, Quando eles estabelecem essa diferença, é sempre num ponto de fala onde o europeu é o correto, onde o europeu é o bonito e o indígena, o sul-americano é o errado, é o feio. Então, a correta é a letra B e você precisa entender o conceito de etnocentrismo.
ele ocorre tanto de uma cultura para outra, como no interior da mesma cultura. Por exemplo, nossa cultura brasileira tem várias matrizes e dentro dela há um etnocentrismo que privilegia a matriz europeia. Até hoje nós temos problemas com racismo e vários outros, porque foi colocado como a cultura correta e a cultura bela, a cultura europeia, e as demais culturas, as demais feições, as demais aparências como sendo erradas e como sendo feias. Do Habermas. Nós já tínhamos falado do Habermas nas questões anteriores e agora vamos testar se o que a gente aprendeu corresponde e dá para a gente fazer uma prova com o nosso conhecimento, né? Habermas é um pensador pouco estudado, porém cai muito no Enem. Quase todo o Enem ele está lá presente. É um pensador que ainda está vivo, então é um filósofo contemporâneo e muito importante para a gente entender o mundo de hoje em dia. O mundo da comunicação, o mundo das redes sociais, esse mundo que a gente está vivendo agora, né? Na contemporaneidade, alguns falam até de pós-modernidade. Vamos para os itens dela. Vou virar aqui para você dar uma olhadinha nos itens. Isso. Se você não fez, lê. Para quem estudou Habermas com a gente semana passada, já está por dentro já do que vai rolar aqui, qual vai ser o item correto. 49, a gente vai ver Habermas, né? E ele está falando que a aviação civil, o avanço tecnológico fez com que tudo se universalizasse muito rapidamente. Hoje em dia, até os vírus, como a gente está vendo na pandemia, vão rapidamente de um local para outro. Tá tudo muito uniforme, muito globalizado, muito rápido, muito instantâneo. E aí a questão, depois de colocar o texto do Habermas, pergunta: os impactos e efeitos dessa universalização, conforme descritos no texto, podem ser analisados do ponto de vista moral, o que leva à defesa da criação de normas universais que estejam de acordo com... Bem, tudo se globalizou. Nossa moda é globalizada, nossa alimentação é globalizada, as redes sociais, a internet fez com que tudo fosse globalizado. Tudo é muito igual em todas as partes do mundo, muito universalizado e muito pasteurizado. E a ética? A ética vai ficar diferente em cada lugar? Para Habermas, não. Para Habermas, a ética vai ter que cada vez mais se adaptando e sendo construída no sujeito comunicativo. A ética vai também se globalizar e vai chegar a ser uma ética só. E aí você já tem como o Tribunal de Haia, que julga crimes no mundo inteiro, né, que tem um padrão de ética. A gente tem instrumentos como a ONU, também, que já tem um padrão de conduta para estabelecer para o mundo inteiro, apesar das diferentes culturas. E para Habermas, você que viu o vídeo sobre ele na semana passada, ele vai dizer o quê? Em que conceitos devem ser pautadas essa ética que vai se universalizando? A ética e a moral vai se universalizar, mas ela vai ser pautada em quais conceitos? Se você lembra que para ele o ser humano moderno, lembrando, né, que o Habermas ainda está vivo, é um ser humano comunicativo, é um ser humano social, é um ser humano que interage, você vai matar essa questão tranquila, você vai perceber que o certo é a letra D. A ética deve se pautar em sistemas políticos e seus processos consensuais e democráticos de formação de normas gerais. Para Habermas, tudo tem que ser na base do diálogo. A gente podia dizer, grosso modo, que Habermas é aquele cara que fala que conversando a gente se entende. Para ele, a sociedade contemporânea vai se civilizando e vai se evoluindo cada vez mais para a sociedade do diálogo, para a sociedade da comunicação e para a sociedade da informação. E não dá para ter diálogo se não tiver democracia. Não dá para ter diálogo se não tiver uma certa isonomia, digamos assim. Não que sejamos iguais, mas que tenhamos direitos iguais. Então, se você não souber uma questão sobre Habermas, vá sempre na questão que fala de democracia, de comunicação e de direitos iguais para pessoas diferentes.